quero desejar a todos que nos assistem a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa da Igreja Cristã Maranata que nós estamos aqui para apresentar a você. É um programa que apresenta sempre estudos bíblicos do interesse de todos aqueles que desejam ter uma experiência de um verdadeiro conhecimento de Deus. Se você deseja ter essa experiência de um verdadeiro encontro com Deus, eu te convido a estar comigo, atento a este estudo até o final. Tenho certeza de que ele vai despertar seu interesse pela leitura e meditação da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Estamos dando continuidade a uma série de estudos sobre Jesus Cristo, revelado em toda a Bíblia. E agora estamos transmitindo neste episódio mais uma revelação de Jesus na Bíblia, e desta vez com o tema geral Jesus Cristo revelado no tabernáculo. Só para lembrar, o tabernáculo era aquela tenda que os israelitas carregavam em suas peregrinações pelo deserto, desde o Egito até a terra de Canaã, conforme nos relatam as Escrituras. Nosso objetivo principal com este estudo é levar todos a conhecer o Senhor Jesus por meio de figuras do tabernáculo e de seus objetos. E neste estudo, nós vamos ver aqui cada parte do tabernáculo que era uma figura e símbolo representativo de Jesus no seu ministério terreno e lá na eternidade. Tudo isto conforme está registrado nos 4 evangelhos e no livro de Apocalipse. Portanto, com este estudo, continuaremos conhecendo e amando mais Jesus, desejando ardentemente a sua gloriosa vinda. Outro objetivo deste estudo é dar um conhecimento a mais sobre Jesus Cristo, ele como Filho de Deus, que talvez não lhe tenha sido apresentado ainda esse conhecimento. Sim, Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo para trazer a salvação de Deus para as nossas almas. Neste estudo, nós falaremos hoje sobre o tema Jesus e o altar dos holocaustos. Então, vamos começar pela leitura de um versículo da Bíblia, que ele está na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 27, e este versículo diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Muito bem, o nosso enfoque hoje será exclusivamente descobrir a pessoa do Senhor Jesus no tabernáculo, isso de forma figurativa, é claro. E com esse estudo, nós temos o objetivo também de conhecer mais Jesus e, portanto, assim, amá-lo mais. Como sabemos, a palavra tabernáculo na língua hebraica, a língua que foi usada para escrever o Velho Testamento, é a palavra mishkan. Seu significado é habitação ou lugar de morada. Isso nos remete para as palavras do Senhor, quando ele disse que o tabernáculo fosse construído para que ele, o Senhor, pudesse habitar no meio do seu povo, os israelitas. Isto Deus disse para Moisés lá no Monte Sinai. Isto nos faz lembrar da forma que Deus escolheu para habitar entre nós no Novo Testamento. E ela está muito bem colocada, essa forma, no texto lido que nós lemos em Colossenses capítulo 1, verso 27, na expressão Cristo em vós, esperança da glória. No anúncio do nascimento de Jesus, feito pelo anjo Gabriel, da parte de Deus, quando ele ali falou para José, marido de Maria, ele disse que cumpriu-se ali uma promessa que foi feita por Deus ainda no Velho Testamento, promessa esta feita através do profeta Isaías. E esta profecia, ela é citada em Mateus capítulo 1, verso 23, que ele diz exatamente assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Portanto,
O nome profético do Senhor Jesus era Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, um Deus que habita conosco, um Deus que nos dirige, um Deus que também mantém acesa em nós a chama do seu grande amor. Vamos lembrar agora o que vimos no episódio anterior. Vimos que a porta do tabernáculo, ela nos fala do Senhor Jesus como a porta da salvação. E isto é para lembrar que aquele que ouve o chamado de Jesus, quando ele disse, vinde a mim, e ele aceita o convite, então ele encontra a salvação e assim o Senhor passa a habitar com ele. Ao entrar por essa porta, o homem deixa para trás a velha forma de vida, a vida do pecado, quando ainda ele andava longe de Deus. Após entrar pela porta, ele se encontra então agora no átrio, ou seja, um lugar separado do mundo exterior pelas cortinas de linho fino. Isso representa passar a viver separado daquilo que está lá fora, do pecado, através da santificação que ele recebe da parte do Senhor Jesus. No átrio, você pode contemplar ali então o altar do holocausto, ou altar dos holocaustos, que é o grande tema deste episódio de hoje. Nesse local, os ofertantes traziam seus sacrifícios. Eram animais que seriam imolados como holocaustos e como oferta pela culpa, pelo pecado, ofertas para ações de graças. Cada oferta colocada no altar tinha um objetivo, que era de atender a uma necessidade do ofertante. Ao trazer um animal, ou seja, uma vítima inocente, o ofertante colocava a sua mão sobre a cabeça da vítima, indicando que aquele animal iria morrer e morrer em seu lugar, segundo prescrição da palavra de Deus. Essa recomendação, ela foi feita pelo Senhor conforme o livro de Levítico, capítulo 1, verso 4, que diz exatamente assim: e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Maravilha! Tratava-se então de um animal perfeito, sem defeito físico, para exatamente representar o Senhor Jesus, que é aquele que veio ao mundo como homem, mas ele veio ao mundo sem pecado. Todos esses sacrifícios que ali eram feitos, eles antecipavam, ou seja, eles simbolizavam a morte do Senhor Jesus na cruz, pois o altar dos holocaustos representava exatamente a cruz do Calvário. Vejamos agora o significado do altar. A palavra altar significa levantado, ou seja, lugar alto. Assim, então, podemos lembrar das palavras do Senhor Jesus quando ele expressou isso no Evangelho de João. Por exemplo, em João capítulo 12, verso 32, o Senhor Jesus disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Lá no capítulo 3, verso 14 do Evangelho de João, o Senhor Jesus diz quase a mesma coisa. Ele diz assim: assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Também no capítulo 8, verso 28, o Senhor do Evangelho de João, Jesus diz também assim: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. É notável porque as vítimas inocentes, elas eram mortas em lugar do ofertante culpado, o pecador, como elas eram ali representantes do ofertante. Assim também, o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário como nosso representante. Ele morreu em nosso lugar e ele fez isto consumando a obra da nossa salvação. O altar era, portanto, a expressão máxima do juízo de Deus, mas ao mesmo tempo a expressão máxima do amor de Deus. Nele estavam a severidade de Deus com relação ao pecado, mas também a graça e o amor de Deus para o pecador. A palavra de Deus diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E a Bíblia diz isso na carta aos Romanos, no capítulo 6,
do versículo 23. É interessante que o apóstolo João, ele vai confirmar isso exatamente no capítulo 3, verso 18 do seu evangelho, quando ele diz assim: quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Surge agora então a pergunta: como foi que o Senhor fez de nós, pecadores? Ele nos tornou seus filhos e seus servos, santos e dignos de receber a vida eterna. Esta é a pergunta. Ora, isso aconteceu, como diz o Salmo 139, verso 14. Vejamos, ele diz assim: porque de uma forma terrível e maravilhosa me formaste. Uma forma terrível foi a forma como o Senhor Jesus fez para que nós fôssemos formados nova criatura, mas também revela ali um amor maravilhoso em favor do pecador. Então, atentemos agora para uma grande verdade. Todos os sacrifícios oferecidos no altar dos holocaustos, eles representavam a oferta única que o Senhor Jesus ofereceu por nós ao Pai. E quem vai falar a respeito dessa oferta que Jesus ofereceu por nós ao Pai é a carta aos Hebreus, no capítulo 9, verso 28, quando ali lemos sobre a maneira como Jesus ali ofereceu a sua vida por nós ao Pai. E lá está escrito: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Que coisa notável é isto. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, ele foi representado pelo incontável número de animais que foram oferecidos lá no altar dos holocaustos no Velho Testamento. Mas vejam agora o poder do sacrifício do Senhor Jesus, que é o poder do sangue dele, que ele derramou na cruz com a sua morte. Porque com a sua morte, o Senhor Jesus resolveu o problema do pecado de todos os crentes da velha aliança, do Velho Testamento. Porque eles haviam obedecido e oferecido aqueles sacrifícios, confiando que aqueles sacrifícios foram ordenados por Deus. Mas esse poder também foi suficiente para conquistar o perdão de todos os crentes da nova aliança, do Novo Testamento, desde o Pentecostes até a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Façamos agora uma pausa e consideremos o material usado no altar. Fala-se sobre a madeira e o bronze. Madeira e bronze nos fala de Jesus, homem, na figura da madeira, e também de Jesus como Deus, na figura do bronze. A fragilidade, por um lado, na condição humana, por outro lado, a dureza, ou seja, a firmeza da justiça divina. Isso nos lembra o episódio relatado no Evangelho de João, capítulo 18, verso 6, quando o Senhor Jesus estava ali sendo procurado pelos exércitos romanos para poder prendê-lo. E naquele momento, quando perguntavam a ele a respeito de quem era Jesus Nazareno, e quando ele dizia assim, sou eu, eles recuavam e caíam por terra. Ora, ao dizer sou eu, a tropa do exército mais poderoso do mundo naqueles dias caía por terra. Isso mostra a condição divina de Jesus na figura do bronze. Porém, ao ser preso, julgado e condenado à morte, sem oferecer qualquer resistência, ali estava a sua condição de fragilidade humana. Isto mostrava a condição humana de Jesus na figura da madeira. Portanto, nós aprendemos que no altar dos holocaustos eram oferecidos sacrifícios que o ofertante pudesse receber ali com eles o perdão dos seus pecados e a reconciliação com Deus, podendo assim tornarem-se servos de Deus. Esses sacrifícios eram sacrifício pelo pecado, sacrifício pela culpa, sacrifício pela paz, sacrifício de ações de graças e também de comunhão e de consagração a Deus. Foi para isto que Jesus morreu por nós naquela amarga cruz. A palavra hebraica para holocausto significa
totalmente queimado ou inteiramente queimado. Aquele holocausto representava a completa consagração da vida a Deus. O ofertante, ao chegar ali, ele queria oferecer-se a si mesmo a Deus, porque ele desejava viver. Jesus foi o holocausto perfeito, prefigurado naqueles animais que eram oferecidos no altar em sacrifício. Ele disse ao Pai lá na eternidade, conforme registrado no Salmo 40, verso 7, verso 8, uma expressão relacionada a um momento em que Jesus, na eternidade, voltou-se para o Pai, e o texto bíblico diz exatamente assim: Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Com o holocausto, percebemos que Jesus morreu para resolver a questão dos nossos pecados. Mas, acima de tudo, ele morreu para fazer toda a vontade do Pai, para agradar plenamente ao Pai, para mostrar que uma única vez, um homem, pela primeira e única vez, agradava totalmente ao Pai, realizando a sua obra. A pergunta é: qual é a relação do holocausto conosco, que não somos um sacrifício perfeito, sem mácula, sem pecado? Esta é a pergunta. A boa nova é que você e eu também podemos nos consagrar ao serviço de Deus, porque pela fé oferecemos um holocausto perfeito, e esse holocausto é aquele que foi oferecido pelo Senhor Jesus. Nós temos Jesus em nós e desta forma podemos atender aquela exortação que foi feita pelo apóstolo Paulo na sua carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 12, quando ele começa dizendo assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não precisamos então morrer fisicamente no altar, porque Jesus já morreu por nós no holocausto perfeito. Mas se voltarmos agora a nossa atenção para o altar, veremos que neste altar havia ali 4 pontas ou 4 chifres nos 4 cantos do altar. Aquelas pontas eram para prender ou atar a vítima ali sobre o altar, mas também elas eram para conceder livramento ao pecador. A cruz que prendeu Jesus foi a mesma cruz que soltou o pecador. Jesus não pôde livrar-se do acordo que ele celebrou com o Pai, aquele acordo que foi para o nosso livramento da morte. Podemos nos lembrar que no grande reavivamento ocorrido nos dias do sacerdote Esdras, quando do tempo da reconstrução do templo em Jerusalém, o altar ali foi o primeiro local a ser reconstruído. Isso nos fala assim, porque no culto do Velho Testamento, tudo começava com o altar dos holocaustos. E no culto hoje, tudo começa com o clamor pelo sangue de Jesus. Essa verdade é uma verdade que vai se tornar mais clara ao longo do nosso estudo. Vigiar e orar é a recomendação do Senhor Jesus para nós. Com a construção do altar no templo de Esdras, recomeçou o culto diário. E isso por meio do oferecimento de holocaustos contínuos, de manhã e de tarde. Isso, como podemos notar, a base dos sacrifícios, portanto, era o holocausto contínuo. Ele era oferecido às 9 horas da manhã e também às 15 horas na parte da tarde, isso diariamente. Essas foram exatamente as horas em que Jesus ficou na cruz, desde as 9 horas da manhã, quando foi crucificado, até a sua morte na cruz, às 3 horas da tarde. Isso nos mostra que a forma como Jesus foi o holocausto oferecido continuamente. O holocausto era inteiramente consumido no altar, isso como já vimos nesse estudo.
E a profecia dizia que o Messias, ele morreria para agradar plenamente ao Pai, como o primeiro homem a fazer isto, quando ele disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Essa citação está na carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 9, repetindo aquilo que lemos agora há pouco no Salmo de número 40. E ele fez isso, Jesus fez isto em nosso lugar e fez isto como nosso representante. Agora, algo que chama atenção é o fogo sobre o altar, porque o texto bíblico diz em Levítico capítulo 6, verso 13, que diz assim: Mas o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Isso nos mostra como o sacrifício de Jesus como holocausto perfeito estaria diante do Pai continuamente. Isto era para testemunhar como ele se deixou consumir para agradar ao Pai em nosso lugar como nosso representante. E é por isso que nós somos aceitos como servos inteiramente consagrados a Deus para fazer a vontade de Deus. Notemos agora algo extraordinário. Havia, portanto, uma relação inseparável entre o fogo do altar e o holocausto contínuo sobre o altar. O fogo era divino. Deus acendeu o fogo. O fogo nos fala da operação do Espírito Santo. E como vimos, havia sempre um holocausto sobre o altar. O holocausto era consumido pelo fogo e mantinha o fogo sempre aceso. É assim, o calor do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, ele arde em nossas vidas por causa do sacrifício de Jesus, por causa do sangue que Jesus derramou na cruz. Então, esse fogo mantinha ali o holocausto sempre em chamas. Assim é o fogo do Espírito Santo, o calor do Espírito Santo, que nos mantém como sacrifício vivo, sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto contínuo. Culto racional significa o culto contínuo, que não destoa. É uma adoração contínua, uma vida essa que é coerente com a vida de Jesus em nós. Em outras palavras, temos de viver uma vida de glorificação ao Senhor. Nós podemos ter um testemunho compatível com a nossa profissão de fé, pois a Bíblia diz que aquele que professa o nome do Senhor, a Bíblia diz assim: aparte-se da iniquidade. É uma expressão de Paulo a Timóteo na segunda carta, do capítulo 2, verso 19. Então nós repetimos agora: a obra de Deus começa com o altar, para que nele se ofereça o holocausto contínuo. Tudo em nossa vida começa com a cruz do Calvário. Finalmente, como entendemos o significado profético do holocausto contínuo? É uma pergunta. E o sangue de Jesus na igreja? Como podemos entender isso? O holocausto contínuo e a sua relação com o sangue de Jesus na igreja. Dirige-me, Senhor, faz esta candeia iluminar, que a enchas com teu óleo, para nunca apagar. No teu tabernáculo eu te
A continuidade do holocausto, sempre queimado no altar, nos fala de um culto ininterrupto a Deus. Nós vivemos uma comunhão com o Senhor que é constante, procurando em tudo glorificar a Deus, através do poder que há no sangue de Jesus, uma vida de vigilância, de constante oração. Porque Jesus dizia isto: vigiai e orai. Em toda a nossa forma de viver, procurando agradar ao Senhor, como um dia a palavra de Deus falou a respeito disso. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo escreveu isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31. A cruz do Calvário é, portanto, o ponto de partida, e isso graças ao sacrifício de Jesus na cruz, graças ao seu sangue derramado, graças ao fogo que arde no altar. Em outras palavras, graças ao sacrifício, ao sangue de Jesus, o fogo do Espírito Santo que arde na minha vida e também na sua vida. Portanto, com este estudo, o nosso desejo é que o seu conhecimento de Jesus possa ser agora ampliado. Você conheceu um Jesus que, na verdade, ofereceu a si mesmo pelas nossas vidas e foi a prova do grande amor de Deus por nós. Louvado seja Deus. Para isto, ele subiu à cruz do Calvário. Que Deus abençoe, então, a sua vida com a paz do Senhor Jesus. Todos os dias, corremos de um lado para o outro, consumidos por preocupações, família, saúde, trabalho, dinheiro. E, sem perceber, perdemos a paz, perdemos a esperança. Olhamos ao redor e vemos um mundo que desaba. Florestas queimando, rios contaminados, animais morrendo, o céu perdendo o brilho, a terra clamando. E surge a pergunta: o que será do nosso futuro? No culto Trombetas e Festas, você vai compreender o tempo que estamos vivendo e o plano de Deus para salvar você e a sua família.